ao senhor Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação dos Psiquiatras da América Latina, APAL, por também 10 minutos. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento o senador Jacques Wagner, cumprimento o senador Girão e exalto o trabalho realizado pelo senador Efraim, de extrema importância para todos nós. Bom, eu gostaria de falar que, em relação à questão das pessoas defenderem a presença de estudar substâncias como maconha, mostra que nós já estamos muito atrasados. Estamos atrasados, sim. Estamos atrasados até com o que citamos, ou até com o que nós estamos propondo. É preciso entender que nós já temos canabidiol sintético. Então, o CBD sintético já existe, não tem razão para ficar discutindo mais por questões, entre aspas, medicinais. Por que nós não discutimos mais isso em relação ao captopril, que vem da jararaca, da morfina, que vem do leite da papoula, da hexenatida, que vem da saliva do monstro de Gila, que é um lagarto. Nós não falamos da lipirudina, que vem da saliva de um sanguessuga e que é usado como anticoagulante, da aspirina, do ácido acetilsalicílico, que vem de quê? Vem da folha de casca do salgueiro. Nós não falamos mais disso. Existem várias outras plantas que têm também canabinoides e também não discutimos isso. Então está atrasado esse discurso de falar de cultivo dessas substâncias com a justificativa de que nós vamos trabalhar em cima dessas substâncias. Já existem sintéticas. Isso acabou. Em relação a citar, por exemplo, a lei das drogas e dizer que isso aumentou o encarceramento, não faz sentido, porque os próprios juristas dizem claramente que nós não temos mais presos pessoas que são usuárias, que desde 2006 aqueles que são presos são apenas os traficantes. Então também é um assunto vencido. Quando se cita o Lancet e apresenta um artigo de opinião, senador Jacques Wagner, falando que nesse artigo de opinião que o Lancet mostra isso, mostra aquilo, tá bom. Vamos citar o Lancet, mas não vamos levar um artigo antigo. Vamos pegar um artigo agora, de abril de 2024, novinho, prontinho. Feito por quem? Feito exatamente por um grupo canadense. E o que diz esse artigo, senador Jacques Wagner? Foi o seguinte: entre as análises incluídas, houve associações positivas consistentes entre maior acesso ao varejo de cannabis e aumento do uso de serviços de saúde ou chamados de controle de intoxicações diretamente devidas a cannabis. 10 de 12 casos, 10 de 12 análises. Isso significa de 83%. Aumento do uso de cannabis e hospitalização relacionada a cannabis durante a gravidez. 4 de 4 casos, isso significa 100%. E uso frequente de cannabis em adultos e adultos jovens, um aumento de 7 e 11 casos, um aumento de 64%. De quando que é esse artigo? Ele é de abril de 2024, agora, nesse momento. Isso é uma revisão sistemática canadense, avaliando a relação entre disponibilidade comercial de cannabis legalizada e desfechos de saúde. Isso é de hoje, isso é atual. Tudo que é dito e vem falar de coisas atrasadas, chega, não tem sentido mais. Não vamos ficar citando países do que, tentou isso. Essa discussão foi há 10 anos atrás. Hoje, os Estados Unidos, que errou na escolha, está voltando atrás. Está dizendo que é importante recriminalizar. Por quê, senador? Por um motivo simples. Quando você aumenta a possibilidade da pessoa ter acesso às drogas, você vai usar mais drogas. Você vai diminuir a percepção de risco, que é o uso da droga. Quando é proibido, você fica claro, isso é proibido, não pode, faz mal à saúde, não tem nada de medicinal e nada disso. O que é medicinal tem sintético. Ninguém planta papoula para poder ter morfina, codeína.
Ninguém fica plantando salgueiro para tirar o nosso conhecido AS, ácido acetil salicílico. Não precisa mais disso. Por quê? Porque já existe sintético. Uma vez que existe sintético, não tem mais conversa de dizer isso. Quando outros países ou outras pessoas de outros países vêm trazer regra para o funcionamento para o nosso país, onde nós temos um SUS que está em péssima condição de atendimento na área de saúde mental, para marcar uma consulta, leva-se meses e meses e meses que nós não temos sistema ambulatorial. Quando vem trazer para a gente umas questões que ficam atrás das mesas para citar regras de que não conhece a realidade, como os políticos brasileiros que vão lá e veem no dia a dia pais e mães e irmãos pedindo ajuda. Por quê? Por causa do alto índice de dependência química. Isso sim sabe o que ia ser a realidade brasileira. Não existe dizer que descriminalizar as drogas diminui o que dizem que há diminuição. Sabe por quê? Porque a droga, quando está no tráfico, ela é muito mais barata porque ela não tem imposto. E se não tem imposto, as pessoas vão continuar comprando ali. Descriminalizar é só aumentar os pontos de venda. Descriminalizar é só facilitar a capilaridade da distribuição. Mas ninguém vai comprar ali em nenhum ponto de venda, até porque nem tem, nem pode plantar, nem pode cultivar e nem deve. Porque se tem uma substância que deve ser banida da face da terra, uma planta que deve ser banida da face da terra, é a cannabis. Não tem sentido para que tenha existência, porque que ela existe, porque só traz males. Nós lutamos e conseguimos reduzir de 48,5% da população que usava cigarro para 10%, 11%. Por quê? Restringimos o uso, dificultamos o uso. Nós temos que fazer a mesma coisa em relação às outras drogas. Dificultar o uso. Facilitar o uso é aumentar o uso, aumentar o acesso, facilitar com que mais pessoas venham a consumir e ter problemas graves. Então, esse artigo do Cantor e colaboradores da McMaster University mostra claramente o estudo mais novo que temos publicado na melhor revista, citada aqui por 2 vezes. Está claro isso. O aumento do uso de serviços de saúde, o aumento de intoxicações pelo uso, o aumento de cannabis em hospitalização, o uso frequente de cannabis em adultos e jovens também é aumentado. Artigo agora. É só abrir a Lancet que está lá. Então, o que é que nós precisamos? Aprovar essa PEC sem mudanças. Ela foi muito bem estudada, avaliada. Não tem razão nenhuma para modificarmos essa PEC. Ela está muito bem feita. E ela vem simplesmente complementar o que já foi discutido nestas casas por 2, 3 vezes. Eu agradeço demais ver hoje que estamos caminhando para votar uma PEC que vai reduzir o sofrimento das famílias brasileiras, que vai reduzir o adoecimento mental do povo brasileiro. Um país que não tem sequer um psicotrópico na farmácia popular não pode legalizar drogas para ter mais doentes e continuar tendo menos acesso ao tratamento, menos possibilidade de tratar. Se 10 causas do afastamento do trabalho são por doenças mentais e não temos um psicotrópico sequer disponível para tratamento de depressão, ansiedade, bipolaridade, da própria dependência química na farmácia popular, como é que nós queremos legalizar drogas? Por que essa preocupação em legalizar drogas? Nos dê acesso ao tratamento daqueles que padecem de doença mental. Vamos criar leis colocando psicotrópicos na farmácia popular, todos têm patentes, todos os comprimidos custam centavos. Estamos lutando diariamente pedindo por isso. Nós estamos gastando um absurdo
por grupo de doenças, as doenças mentais são as que mais estão impactando no estudo realizado por mim e colaboradores, publicados na Brazilian Journal of Psychiatry, onde mostramos claramente, que o maior grupo de doenças que levam ao maior afastamento do trabalho e aposentadoria são as doenças mentais. Por favor, senador Jacques Wagner, nos ajude levando essa PEC como está, integral, para votação, para que a gente salve muitas vidas. Nós precisamos. No Brasil, o suicídio só aumenta. Dependência química é a segunda causa de morte por suicídio nesse país. Chega de tanta gente morrer por doenças mentais tratáveis, por situações tratáveis. Muito obrigado, senador Jacques Wagner. Muito obrigado, senador Girão. Muito obrigado, senador Efraim, e a todos os senadores que votaram a favor dessa PEC. Muito obrigado de coração. Eu agradeço ao senhor Antônio Geraldo da Silva pela sua participação e também pela atenção ao nosso tempo.